E assim, Gabriel, a maioria dos nossos clientes, a grande maioria que está no Epic, são laboratórios. E quando a gente começou a conversar com essa galera e mostrar o Epic e tal, tinha uma dor muito comum, que é a dor do dono do laboratório, que pode ser o líder comercial ou não, e o líder comercial, que eles não sabem o que está acontecendo ali na vendas, porque eles recebem muita solicitação de orçamento pelo WhatsApp, a grande maioria, e os laboratórios têm, sei lá, 3, 4, às vezes 10 vendedores, que cada um tem o seu número, né? E a gente tem uma solução muito legal com o app que o pessoal começa a ter uma visibilidade. Eu queria que você comentasse rapidinho como que a gente está resolvendo essa dor dessa galera. Ó, para mim foi uma surpresa muito grande quando eu comecei a trabalhar com o pessoal de laboratório lá atrás, há muitos anos atrás, que eu não tinha noção da quantidade de lead que esse pessoal recebe diariamente. Então vai desde do PJ, das empresas entrando em contato e pedindo análises, até pessoas físicas, dependendo do laboratório, dependendo das análises que são feitas. E aí, quando a gente mergulhou muito nesse mercado, o que me assustou mais ainda foi que o comercial não estava preparado, ou pelo menos o gestor comercial, ele era incapaz de dizer o que aconteceu na empresa, o que está acontecendo no comercial dele. E na minha cabeça, isso ficava muito evidente que ele estava deixando dinheiro na mesa com atendimento que não eram feitos, porque ele não tinha controle de nada. E ferramentas como o Epic deram, né, deu para o gestor uma capacidade analítica muito grande de, primeiro, ele poder ver o que está acontecendo na hora, em tempo real, nos atendimentos, quanto tempo que um comercial hoje demora para fazer a primeira resposta para o cliente, que a gente sabe que o cara que demora 2, 3 horas hoje para responder um cliente que está querendo uma análise, ou qualquer serviço, qualquer produto, ele simplesmente, o cliente fecha e vai para o outro, vai para o próximo. Então, o Epic resolve essa questão porque ele dá visibilidade para o gestor, né? Não só para o dono, mas quem é o gerente da área comercial, financeira, que interessa, ele dá essa visibilidade da gente conseguir, do gestor conseguir ver o que está acontecendo na empresa, e aí ele começa a ter noção do tanto de dinheiro que estava deixando na mesa quando não tem uma plataforma, um sistema como o Epic gerenciando todo esse mecanismo de atendimento. Uma coisa que eu vejo é que o gestor ele fica meio maravilhado de conseguir meio que real time ver como que está sendo o atendimento. Porque assim, hoje, se você não tem uma ferramenta como o Epic, o seu vendedor ele vai responder a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser. Então assim, se o cara tá mal-humorado no dia e chegou uma solicitação e o cara saiu pro almoço e fala, pô, agora eu não quero falar, né? O lead vai ficar esperando, porque tá no celular dele, ele tá almoçando e tal. Enquanto que no Epic, se o gestor sabe que aquele cliente é importante e tal, ele vê que chegou a mensagem e ninguém respondeu, ele pode passar para outro vendedor ou pode ele mesmo atender, dependendo do tamanho da conta, né? E com o Epic ficou muito evidente isso pro gestor, né? O mais engraçado é que quando o cara contrata, quando a empresa contrata o Epic, a primeira reação que tem na primeira semana de uso é o gestor bravo. Ele fica muito bravo porque ele começa a enxergar coisas que ele nunca enxergou. Aí ele começa a ver que o atendimento dele, o vendedor Não que é ele... como ele pensava, né? Não era o jeito que ele ensaiou e o jeito que ele Exatamente. falava pros outros, né? E é engraçado que o vendedor que era o favorito dele, ou que ele achava que vendia muito, podia estar vendendo 3, 4 vezes mais. E aí ele começa a conhecer como aquele vendedor está agindo, os clientes que ele prefere, o que, por exemplo, quando é base de comissão, ele começa a entender que ele começa a dar preferência, o vendedor no caso, para aquele cliente maior, deixando o cliente menor de lado. E aí ele começa a poder tomar decisões que ele não tinha condições de tomar antes, né? Então isso é muito interessante. Mas no final das contas, a gente dá uma capacidade, como eu falei, analítica para o cara tão grande, mas tão grande, que ele literalmente casa com uma ferramenta que é o X9 dele, né? Tá ali para contar as fofocas para ele. Uma coisa que eu gosto também, que o pessoal fica meio maravilhado, é que com o Epic a pessoa ele começa a ter um local único de histórico. Então assim, se o lead vem, né, o comercial atende e vamos supor que tem um time de pós-vendas, um time de entrega, sei lá, alguma coisa assim. Então no Epic você consegue ver como foi a conversa com o vendedor, ele passa essa conversa pro
por pós-vendas, por exemplo, vai. Aí vamos supor que pagou e recebeu. Aí dali um mês a pessoa volta, o gestor consegue ver como foi essa linha do tempo, né? Porque Exato. todo o atendimento fica num único número, né? Então isso é o que você fala, capacidade analítica, mas é muito rico para o gestor, para o dono de empresa, ele conseguir ter todo esse histórico, né? Falar assim, pô, como foi essa negociação, quanto que eu cobrei, como que o cara lidar, qual foi o tempo do comercial vender e fazer a entrega, sabe? Então eu acho que isso essa parte do histórico eu acho muito maneiro, sabe? Não, você lembra, antigamente não, ainda se usa, né, o PABX, né, que você ligava, a URA, que você liga para a empresa e fala, diz que um para o comercial, 2 para o financeiro, enfim. Que é basicamente o que o Epic faz. Quando chega alguém, você pode configurar esses setores ou não, tá? Fica a critério de da empresa, de como é o processo da empresa. E aí, o legal é que a pessoa não sai do WhatsApp oficial da empresa. Você está falando de histórico, mas todas as transferências que são feitas internamente daquele atendimento são armazenadas. Então ele tem um esquema de log onde o gestor consegue ver tudo o que aconteceu, de ponta a ponta, muito detalhado. E não tem como não ficar feliz, né, com ter na mão o atendimento, né, o core da empresa, que é atendimento e vendas ali. Então... E a gestão pura isso, né? Pura. É gestão, né? Você começa a ter mais controle da sua gestão. Exato. Não, é animal, assim. Entre outras coisas que o Epic oferece, assim, como as integrações que existem, né? Então, hoje você consegue integrar, por exemplo, Conta Azul, Omni, a gente está tratando outras integrações também, com parte financeira. Ele tem os próprios módulos de chat interno, né? Porque, às vezes, na empresa, além do WhatsApp, você não quer que a sua equipe saia do ambiente de comunicação, ou sei lá, ele vai para um Discord, para um... Eu ia falar Skype, eu nem sei se existe Skype mais. Enfim, outros meios de comunicação por fora, ou nem que a sua equipe está lá conversando com o cliente, ela sai e vai conversar pelo WhatsApp com as pessoas dentro da empresa para pegar alguma informação daquele atendimento. Então, tem grupos, né? Tem grupos de WhatsApp, de setores, exato. Né? E se conversa, né? O problema que a gente quer resolver é tratar a comunicação interna da empresa, além do WhatsApp. Daqui a pouco vem aí a integração com o Instagram, enfim, a gente quer que toda a centralização, toda a comunicação interna ali passe por ali e o gestor tenha mais controle ainda do que está acontecendo. Tá? Aí eu falei também do módulo da Omni, Conta Azul, tem formulários, enfim, tem muita coisa interessante que dá para integrar. Tem integração com o próprio Lins também, né? Tem alguns sistemas Lins aí que a gente já está com parceiro, né? É uma das coisas mais legais. No caso do Lins, o que é muito interessante para o pessoal é que o laboratório, em vez de falar com o cliente dele, entra lá e baixa os seus laudos, seus relatórios e tal, tem muita gente que não sabe fazer, enfim. Então, através por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Ultralins, existe uma API que integra, que quando um relatório está pronto, ele já entrega para o cliente o relatório, seu relatório está pronto, está aqui o link. Via WhatsApp, né? Só baixar aí. Via WhatsApp, tudo via WhatsApp. Né? Facilita muito a vida. Ô Gabriel, voltando rapidinho, cara, no negócio do log, não sei se foi essa semana ou semana passada, que mandaram pra gente que o sistema tinha mandado uma mensagem aleatória, né? Que mandou uma mensagem pro lead e ninguém tinha mandado e não sei o que e tal. E aí a gente mostrou no log lá quem tinha sido o usuário que tinha mandado a mensagem, né? Foi muito bom, porque imagina, o sistema mandar mensagem do nada, né? O cliente ligou desesperado, o Epic disparou uma mensagem pro cliente meu sem não ter feito nada. Primeira coisa que a gente foi no log, que ele também pode acessar, tá na própria parte de conversas, né? Ele acessa lá. E aí tava lá que foi outro usuário que ia mandar para um outro cliente e acabou mandando para esse cliente, enfim. E aí ficou tudo muito claro. Acabou a discussão ali, porque assim como a gente tem a capacidade de analisar esse tipo de coisa, imagina o gestor. Pois é. E aí, cara, um outro ponto que pega muito pro pessoal é... Às vezes o laboratório tinha 2, 3, 4 números, né? E o que a gente precisa fazer é trazer tudo para um único número, né? Eu só queria que você explicasse o porquê disso e qual que é o benefício, né, de utilizar a API oficial e não utilizar qualquer outra gambiarra que oferecem por aí, porque o que mais tem é gambiarreiro, né? Então, mas você pode automatizar usando o WhatsApp normal, né? E não pode. Só que ninguém fala que não pode, né? Quando tá vendendo alguma coisa. Tem jeitinho para tudo, é verdade. Na verdade, tem 3 tipos de formas de usar isso aí. Que, assim, primeiro, a galera tava usando muito a API não oficial, que existem alguns, mas tinha um mais famoso,
que dava essa possibilidade de você conectar seu próprio celular, lá, enfim. E, não à toa, esse sistema morreu recentemente, parou de funcionar. Muitos atendimentos deixaram de existir, gente desesperada trocando. E teve gente. Fora o problema de você ter o número banido, né? Exato. E teve gente ainda que está migrando para outra plataforma dessas que não são oficiais, em vez de tratar o problema na raiz, né? Então, existe essa forma. Então, muito cliente, quando chega até a gente, pô, mas vou disparar uma campanha, por exemplo, eu tenho que pagar para a Meta, pô. Cara, se você não quer perder seu número, não quer afetar seu atendimento, enfim. Existem regras. E seguir os termos de uso que você assinou quando você Exato. Resolveu usar o WhatsApp, né? Exato. Que ninguém lê os termos de uso, mas está lá falando, né? Exato. E a API oficial, o que eu sempre falo é o seguinte, é igual o WhatsApp Web, por exemplo, que o cara conecta? Não é igual ao WhatsApp Web, não é igual ao seu WhatsApp de mão. Existem algumas restrições, existe uma política que você precisa seguir, mas funciona e é seguro. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que colocar, esse processo precisa entrar no trilho. E o exemplo maior disso, cara, tem cliente nosso que está usando o Epic há 1 ano e não pensa em sair do Epic nunca. Não, porque é uma plataforma não que pensa em voltar. Exato. Você casa com a plataforma, porque ela resolveu o problema de centralização de atendimento. Ela deu para o gestor um poder que ele nunca teve. O engraçado, eu ia falar do e-mail, eu esqueci que muita gente priorizava a resposta do lead via e-mail. Hoje, a galera que usa o app prioriza a resposta do lead via WhatsApp. Exato. Porque via e-mail, o gestor... Ainda fica na caixa da pessoa, Exatamente. Né? O gestor não tem esse controle como ele tem no WhatsApp. A não ser que a caixa é compartilhada, né? Às vezes é um comercial @ né? Mas mesmo assim, né? Mas o que acontece muito, principalmente no setor de laboratórios, é que cada comercial constrói seu caminho ali, tem sua lista de clientes, então a compartilhamento de e-mail é inexistente, assim, não pode, né? Mas, especialmente desse nicho, tá? Mas com a Epic essa separação fica muito clara e tem muitas regras, por exemplo, desse tipo de separação. Quem atendeu primeiro o cara quando chega o lead, ou enfim, tem várias regras que é possível do gestor configurar com automação que o Epic entrega da forma que ele quiser, tá? Para a sua equipe comercial. A gente está falando muito do comercial aqui, tá, gente? Mas tem área financeira, tem RH, tem muitas outras áreas. É porque o comercial é uma dor muito latente, né, na questão de atendimento. Tem empresa que consegue, aos poucos, ir colocando vários setores, né, igual você falou. Então, tem o comercial, tem o financeiro, que é para boleto, por exemplo, tem o RH, às vezes o laboratório, né, a pessoa quer mandar um currículo e acaba falando, porque assim, querendo ou não, o brasileiro é muito acostumado a usar o WhatsApp, né? Você tem lá na sua caixa de e-mail com 3.000 e-mails não lidos, o seu WhatsApp, se tiver 10 mensagens não lidas, é muito. Entendeu? E você vai ver o que não tá lido é algum grupo que tipo, depois eu vejo isso aqui e tal, mas assim, o resto das coisas, né, você zera o quanto antes, né? Um cenário que é interessante, que a gente tem visto muito, a empresa começa a entender a importância de um primeiro atendimento, no caso comercial, né? Então, bate um lead, chega, uma pessoa faz uma triagem, vê para qual comercial vai mandar aquele lead e fica tão organizado, né, e tão democrático para a empresa que ela consegue gerenciar isso de uma forma muito clara, assim, muito, muito objetiva. E tem empresas também que já não preferem, não gostam do primeiro, ou não tem o primeiro atendimento, o app já faz o filtro do jeito que configurou. E faz a distribuição automática, né? E uma coisa importante que a gente tem que falar é o seguinte: por onde que esse cara chega no WhatsApp da empresa? Daí tem várias formas, o cara já tem um número, ele já foi cliente alguma vez, ou então ele entrou no site do laboratório, preencheu lá aquele formulário que tem normalmente de captação no produto X. Então vamos falar que o cara precisa fazer uma análise de água. Ele entrou, preencheu, foi para a parte de análise de água do site, preencheu o formulário, e esse formulário tem um processo bem interessante que quase toda empresa que está usando o Epic adotou, que ele preenche o formulário. Assim que ele preenche, ele ainda está sentado na cadeira, dispara um WhatsApp para o cliente como se fosse o laboratório disparando. Oi, eu sou o fulano de tal, vi que você preencheu o formulário de análise de água, vamos falar sobre isso? Então, pegou aquele cara quente ainda. No momento. E mandou para ele aí o comercial da sequência. Então, estou dizendo isso porque o Epic tem as APIs para integrar ao site dos laboratórios. Então, se o laboratório tem um site que está estruturado com formulários e tal, a gente entrega todas as APIs. É só a equipe técnica fazer essa integração, tá?
Então, você começa a cercar de todos os lados para que a comunicação da sua empresa seja via WhatsApp, aconteça via WhatsApp, e onde você vai ter o maior controle possível também. Cara, é muito massa isso, que os laboratórios às vezes começam a usar, por exemplo, um Google Ads da vida para comprar lead, né? Então começar a aparecer sei lá, análise de água na cidade tal, né? Você compra essas palavras-chave, seu laboratório aparece, o lead ele preenche o formulário ou entra em contato direto, né? Então tem cliente nosso que tem as duas formas, né? Tem o formulário para que deixa as informações, e tem aquela bolinha do WhatsApp também, quando a pessoa clica e manda a mensagem, já chega vai nesse direto. número também, né? Uhum. E é uma forma de agilizar o atendimento. E aí, quando você fala de automação, só para o pessoal entender, as mensagens, né, tipo, é a pessoa que configura, você configura do jeito que você quer a mensagem, porque às vezes você tem um padrão de comunicação que você é mais informal, né? Fala, e aí, Gabriel, beleza, né? Eu recebi aqui tal. Ou você pode ser um pouco mais formal, né? Olá, tudo bem? Recebi aqui tal, a gente vai te atender. O que você está precisando exatamente, tal. Então, só para deixar claro que essas mensagens, mesmo que automáticas, a pessoa consegue configurar do jeito que ela quiser. Sim, é tudo configurável, desde a automação de setores, né? Toda essa base de setores, quanto também a parte de configuração de chamados que a gente chama no sistema, que é essas regras de distribuição principalmente da parte comercial, tá? Essas regras de distribuição de chegada de lead também, era uma coisa que não estava no nosso escopo quando a gente começou a desenvolver o app, mas a gente levou tanto em consideração o público de laboratório, dessas regras comerciais que existem, essas divisões que existem, que a gente conseguiu desenvolver e entregar isso de uma forma muito legal, assim. E que todo mundo está usando hoje. Foi uma feature que foi sucesso. Uma coisa que é legal também, que a gente conseguiu contemplar, são as mídias que a gente consegue enviar e receber via as APIs também, né? Então a gente consegue mandar áudio, receber áudio, mandar imagem, receber imagem, isso fica tudo no histórico. Então tem cliente que gosta de ficar mandando áudio, né? Então você consegue ouvir, né, o que a pessoa recebeu, o que a pessoa mandou. Você pode colocar uma nota. Então a gente criou essa feature da nota, eu gosto bastante dela, porque para gestão, a hora que você transfere de um vendedor para o outro, ou de um vendedor para outro setor, você faz um resumo. A gente tem até o resumo por IA, né, que ele pega o resumo da conversa e já deixa uma nota. Isso dá contexto para quem está atendendo, porque antes, como você faz, né? Gabriel, vou te mandar um lead aí, ó, ele quer uma análise de água, só que ele tá pedindo um negócio que eu não sei aqui, sabe? Você precisava avisar a pessoa antes e tal. Agora a gente deixa a nota, né? A pessoa vai ler, faz o atendimento, ela pode retornar, sabe? Isso acho que é uma feature são recursos que se tornaram indispensáveis, assim. Então, eu tô atendendo um cliente, tô aqui falando com o cliente, eu preciso transferir essa chamada para você. Então, quando eu vou transferir, eu vou escolher lá, transferir para o Fred, vou escolher que eu quero que, quando eu transferir, a IA faça um resumo de toda a conversa que ela teve com o Fred até aquele momento. Tá? Então, a IA vai fazer esse resumo, vai transferir para ele, quando eu bater para ele lá o atendimento, já vai chegar todo o histórico da conversa, do resumo da conversa. Ele poderia simplesmente subir, ler tudo, mais chato, né? Mais difícil também, leva mais tempo, mas a IA já entrega um resumo muito bom. Você falou de IA, Fred, outro recurso que a gente tem, né, que é legal, que a gente viu que o pessoal está usando bem, são dois recursos, assim, que quando eu estou escrevendo um texto, sei lá, estou achando informal demais para o cliente, ou acho que pode ser melhorado, na própria plataforma tem um botãozinho que você aperta, ele melhora o texto, aquele texto que foi digitado ali na barra de escrita, ou ele sugere uma resposta também para a última coisa que o cliente disse. Então ele lê o contexto também, e deixa o mais formal, enfim. Tudo isso que eu estou falando é baseado em prompts, né? Que o cliente, o gestor, ele pode entrar na área de prompts e melhorar o prompt dele. Tá? Então, dar a voz do jeito que a empresa gosta. Exato. A gente não quis deixar isso padrão do app, porque o jeito que a gente se comunica é muito diferente com o que os laboratórios ou outras empresas se comunicam, né? Massa. E aí, cara, uma outra coisa que também não estava no escopo inicial nosso, né, porque não era uma dor nossa, mas a gente escutou a galera, que a gente tinha uma certa resistência na migração, né, de usar o app, que é com relação ao uso no celular. Tem muito vendedor que tá fora, né, que, enfim, o WhatsApp tá ali na mão e tal. A equipe de coletas, né, também dos laboratórios. Equipe de coletas, exato. E aí a gente fez um upgrade esse ano, né, a gente lançou essa feature nova, né, que é
o aplicativo. Então, ele é muito parecido com o WhatsApp, né? Só que, né, dentro do app, então só não usa quem quer, quem não quer, né? Exato. A gente tinha um problema que a API oficial do WhatsApp, ela prende a pessoa, quando você usa uma ferramenta como a Epic e tal, e qualquer outra, ela prende a pessoa no desktop. Né? Então, imagina que você só tem um WhatsApp web e você não consegue usar mais o celular. A partir do momento que você tem um número oficial, ele sai do celular, né, e passa a ser usado só na plataforma. E qual que era a resistência que a gente encontrava no passado? Era, eu tenho equipe de coleta, eu tenho vendedor que fica na rua, e como é que a gente vai resolver isso? Então ia ficar uma equipe usando a API oficial, a outra equipe usando o WhatsApp normal. Gera mais bagunça e a gente não resolve por completo o problema que a gente quer resolver. Então a gente desenvolveu o app tanto para iPhone e Android, que mata esse problema. Ela baixa todas as conversas que entraram através da API oficial, for transferido para aquele setor ou para aquela pessoa, vai bater no celular como se fosse o WhatsApp e está resolvido. E isso gerou para a gente novos e bons clientes depois dessa feature. Esse feature foi bem legal. Tem uma outra coisa, cara, que o pessoal pergunta também, que é o seguinte: o que a gente sugere quando já tem vários números, né? O laboratório tem 2, 3 números e precisa centralizar em um, né? Tipo, a partir de amanhã não usa mais o outro, né? Como que a gente ajuda essa galera? O que tem acontecido muito, vai muito da estratégia de cada laboratório. Tem laboratório que preferiu dar um choque. Então, a partir de amanhã, todos os contatos novos que forem feitos são feitos pelo Epic. Tá? Lógico, a equipe comercial lá que está tratando os assuntos via WhatsApp, vão continuar tratando via WhatsApp normal, né? Vão continuar tratando, mas a equipe já vai migrando, ou falando, esse aqui agora é o nosso número oficial. Tá? Então, a pessoal já está... Enfim. O que tem acontecido também é que o pessoal vai migrando setor a setor e literalmente tirando das mãos das pessoas o WhatsApp. Por quê, gente? Porque o que acontece, assim, qualquer mudança de processo de empresa é chato, as pessoas estão habituadas já daquele jeito, elas não querem mudar o jeito que elas trabalham. E quando você tira uma ferramenta que é adorável das mãos dela, que é o WhatsApp, todo mundo gosta de WhatsApp, entrega uma outra ferramenta também, que é o WhatsApp, mas de uma forma diferente, rola alguns protestos. Então, o gestor tem que engajar muito bem a equipe e mostrar a quantidade de benefícios que isso vai ter para cada um, na questão de tempo, enfim. Então, assim, Fred, existem várias formas dessa migração. A gente sempre indica a forma que o choque vai ser menor, mas que existem datas limites para as coisas migrarem. Então, a gente não pode falar... Você não pega o benefício, não né? Pega. Que fica com um pé em cada processo, né? Aí não muda, né? Se você não deixar na mão da equipe, a equipe não quer. A equipe não quer mudar, né? Ela quer permanecer do jeito que está. Então, a gente vai sugerindo algumas formas das pessoas engajarem. E até agora, papo de vendedor, né? Parece que mas até agora todas as equipes que a gente entrou, elas engajaram bem porque traz muito benefício, elimina alguns conflitos de comunicação. Então, sim, só tem benefício nesse sentido, tá? O grande estresse ali é esse primeiro momento, esse momento da mudança. Mas aí seria do Epic, seria de qualquer outra plataforma que a empresa implementasse. Porque é mais a mudança do processo, né? Em vez de estar no meu celular, eu falo do jeito que eu quero, passo para cima do jeito que foi, faço minha venda aqui e tal, anoto no papelzinho, faço não sei o quê. Agora não tem mais isso. Então acho que é mais o receio, né, a resistência da mudança do processo como um todo do que essa plataforma A ou B, né? Teve um caso interessante. Que sai do conforto, né? Teve um caso interessante quando a gente foi numa empresa falar de atendimento, a gente perguntou a um dos vendedores lá que... como é que você anota, né? Como é que você sabe para quem que você vai ligar e tal? Ele foi pegando um papelzinho da gaveta e ele perdeu o papelzinho, então ele não achava. E a gente tava brincando, um lead que foi embora, poder ser um potencial cliente que simplesmente desapareceu na gaveta. E é isso que a gente quer resolver, tá? Uma das coisas que a gente quer resolver. Eliminar papel, eliminar planilha também e deixar que comunicação, o Epic cuida disso. E aí, cara, se quem tá assistindo tiver interesse, assim, como que é a implantação? Tipo, quero contar com o Epic, o que precisa ter? Então, para fechar, portfólio empresarial, a empresa precisa ter o portfólio empresarial configurado na Meta. No Facebook, né? Isso, exatamente.
Mas, se ela não tiver nada disso, a gente faz a implantação. É cobrado um valor de implantação. Tá? É um processo muito burocrático, né? Com a meta, assim, às vezes é um pouco chato. A empresa precisa mandar algumas documentações para ser verificada, para ser Às vezes aprovada. é um vai e vem de coisa De assim, documento, e não é rápido, né? Às vezes você Não. manda, fica lá 2, 3 dias e tal, é meio chato. Mas se Isso. tiver tudo certo, né? Você aperta dois botões. Dois botões já foi. Tá? Então, a burocracia ela está muito mais do lado da meta, quando não existe esse portfólio, do que do lado do Epic. Assim, não, E precisa não tem ter muito um número novo ou um número que quer migrar, né? Porque assim, se já tiver um número que já usa, ele precisa sair do aplicativo do WhatsApp para ser colocado na API oficial, ou um novo número, né? Então acho que a maioria dos clientes, todos foram para um novo número, né? Teve algum que manteve o número? Teve, assim, não é desvantagem, mas a pessoa tem que entender se ela quer manter um número, sei lá, a pessoa tem 10 WhatsApps da empresa, ela quer escolher um para ser o oficial. Uhum. Durante esse processo de migração da média de aprovação, quando você for cadastrar o telefone, tem um gap ali de algumas horas, ou pode ser alguns dias, que esse número não vai funcionar. Né? E quando compra um novo número, aí tem várias formas, tá? Pode pedir um chip novo, pode pedir um chip pré-pago, só colocar crédito de vez em quando nele, porque não vai ser para o celular mesmo. Ou então tem algumas ferramentas que a gente usa muito, tá? Alguns números virtuais. Você pode comprar, é uma mensalidade muito barata, 20 e poucos reais por mês. E, enfim. E é a mesma coisa se estivesse colocando crédito todo mês, né? Exatamente. Exato. É isso, né? Que você gasta não precisa crédito lembrar, né? Porque os caras te cobram, né? A gente usa bastante esse serviço, tá? Depois, se você tiver interesse, quiser conversar com a gente aqui, a gente explica tudo certinho. É isso. Cara, acho que é isso. Se você assistiu até aqui e tiver interesse em conhecer o app, pode responder o e-mail que a gente mandou. Vai ter o nosso WhatsApp aqui também. Se você quiser mandar mensagem, você vai ver o app funcionando, que o nosso atendimento é pelo WhatsApp também. E acho que é isso, né, Gabriel? Tem algum outro ponto que a gente esqueceu? Se interessou, manda um e-mail ou WhatsApp, o que for, melhor para você. Depois que você estiver usando o app, você não vai querer mais mandar um e-mail. E aí a gente faço todo o treinamento, tá? A gente apresenta tudo para você de como funciona, mostra os indicadores e tudo mais. Fala muito também sobre as integrações com o Links, tá? Com seu Links. Então a gente apresenta tudo para você, coisa de meia hora, um papo rápido para você entender como é que a ferramenta funciona. E a gente está sempre evoluindo, né? Então, se tem uma integração que ainda não existe, né, a gente está escutando muito cliente, porque assim, a integração com a Omni e o Conta Azul foi demanda de cliente. A integração com o Lins a gente sempre quis fazer porque a maioria dos nossos clientes são laboratório, e quanto mais integrado as coisas, é melhor para todo mundo, né? Então, mas principalmente para o laboratório, ter uma única fonte de verdade, né? E os sistemas conseguirem se conversar de forma adequada e não ficar nada manual e tal. Então, eu acho que fica bem interessante a solução, sabe? Eu acho que resolve uma dor gigante, assim. É isso aí, tá? Bom, é isso. Espero que tenha esclarecido muitas coisas aí sobre o Epic e eu aguardo vocês entrarem em contato. Até mais, gente.